Fala, crianças! Professor Rogério Nascimento na área e nós vamos falar hoje sobre o verbo e análise sintática. Lembrando que nas aulas anteriores nós falamos sobre a sintaxe, eu dei ali uma breve introdução sobre o que é a sintaxe e depois nós falamos também sobre os termos essenciais da sintaxe. Então, sujeito e predicado. Lembra, o sujeito sobre quem se fala algo e o predicado é a combinação, a composição do verbo mais o complemento. O que é legal disso é que para fazer uma análise sintática eu preciso conhecer o verbo, então essa aula, gente, é muito importante, tá bom? A primeira frase, inclusive, diz isso, mas deixa eu primeiro diminuir meu vídeo aqui, né? Opa, diminuir e passar para o próximo slide. Vamos lá? Aí, passei para o próximo slide para colocar essa frase linda, maravilhosa. Cadê? Aí, o verbo é a alma da oração. Então veja que interessante essa frase. O verbo é a alma da oração. Alguém me pergunta por que o verbo é a alma da oração? Muito simples. Gente, eu só chamo oração aquela frase que tiver um verbo. A oração é uma frase verbal. E se tiver mais de um verbo, eu tenho mais de uma. Por exemplo, pare é uma oração, porque tem um verbo. Ok? Então, o verbo é sempre a alma da oração, é a essência da oração. Isso chega a ser poético, assim como é linda, né? E é importante saber aqui que para a morfologia e para a sintaxe, o verbo vai ser considerado ou ser analisado sob perspectivas diferentes, tá? Então, na morfologia, nós analisávamos o verbo a partir das flexões de pessoa, número, tempo e modo. Então, eu sempre precisava falar, olha, o verbo está em qual pessoa? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Mas é do singular ou plural? Número, tempo. É do presente, do passado ou do futuro? Se for do passado, ou seja, pretérito, é pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Se for do futuro, é o futuro do presente ou é o futuro do passado? Da morfologia e da sintaxe é justamente o fato de que na morfologia nós estudamos as palavras quanto à sua estrutura, formação, nós estudamos as palavras a partir das flexões, das desinências, nós estudamos ali, então, quando falo de desinências, desinências de gênero, desinências de número, enfim. Na morfologia eu me preocupo com a palavra, especificamente com a palavra. Já na sintaxe eu me preocupo com o vínculo que essa palavra exerce em relação às outras palavras, e nesse caso o verbo é a transitividade. Professor, o que é a transitividade? Calma, na próxima aula ou nas próximas aulas nós falaremos bastante sobre transitividade verbal, que aliás é mais ou menos ali a essência da nossa análise sintática, tá bom? Já acompanhado obviamente do verbo. Agora, eu peço para vocês que prestem bastante atenção nessa pergunta. O que eu faço primeiro em uma análise sintática? Ora, a resposta já está aí. Em primeiro lugar, eu preciso encontrar o meu verbo. E como eu faço para encontrar o meu verbo? É só olhar ali a palavra que está flexionada, não é nada. Olha essa frase, por exemplo, uma verdade absoluta aí. Rogério é lindo. São 3 elementos. Eu lembro que na primeira aula, quando eu falei para você lá, eu disse, olha, sempre tem um elemento ativo, tem também uma ação e tem um elemento passivo. Quando nós chegamos na segunda aula, que falamos sobre os termos essenciais, eu disse, olha, tem um sujeito que é sobre quem se fala algo. Nesse caso, se eu perguntar quem é lindo, todo mundo vai encontrar, é o Rogério, obviamente, tá aqui. E o restante é o predicado. O predicado é o verbo que está conjugado, obviamente, ó, verbo ser ali, ó, está conjugado na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, é. E lindo é o predicativo do sujeito, ou seja, uma informação, a gente sabe que no adjetivo, nós vamos falar sobre isso quando estivermos estudando basicamente ali os complementos da oração, ok? E é importante saber também que tem um roteiro de classificação sintática, gente. Tem um roteiro para fazer análise sintática. Então, não é assim, e como será que eu faço? Eu acho que lindo é o predicativo do sujeito, porque tá um adjetivo. Não, gente. Tem um roteiro. Até análise mais complexa, se você seguir esse roteiro, você vai super bem. A primeira coisa que eu tenho que fazer, já respondi lá em cima, né? É identificar o verbo. É o verbo aqui na nossa frase. Em segundo lugar, eu vou perguntar para o verbo assim, olha, responda aí, quem
lindo? Sério, obviamente. Em terceiro lugar, depois de eu ter localizado o verbo e o sujeito, aí é fácil. É só fazer a classificação do sujeito. Se tem um núcleo só, como nós dissemos na aula anterior, é um sujeito simples. Se tiver dois núcleos, sujeito composto. Se não aparecer, sujeito oculto. E se, além de não aparecer, eu não tivesse a mínima ideia de quem é, sujeito indeterminado. Bacana? E depois disso, faço a classificação também do meu verbo. É extremamente importante classificar o meu verbo. Essa classificação nós iremos estudar mais para frente, nem vou entrar no mérito agora, para não confundir sua cabecinha. Na próxima aula você esteja aí, firme, estudando, bonitinho, com um caderninho na mão, ou com o seu celular, ou com o seu notebook, e você vai conseguir com certeza aprender direitinho, tá bom? Mas aqui é um verbo de ligação, beleza? Próxima aula a gente estuda isso. E depois, em último lugar, eu tenho que classificar o meu complemento. Ó, é a última coisa, a única coisa que sobrou aqui, né? Se eu perguntar para vocês o que o Rogério é, né? Lindo, isso aí. Então, eu identifico e classifico o meu complemento, que nesse caso aqui está atrapalhando um pouco o vídeo, mas é um predicativo do sujeito. Beleza, gente? Foi isso. Na próxima aula nós iremos agora, falar um pouco sobre a transitividade do verbo, sobre essa análise, para que depois saiamos do período simples e passemos para o período composto, que é um pouquinho mais complicado e é justamente a finalidade desses vídeos chegar até o período composto, afinal de contas são vídeos de revisão gramatical. Beleza? Galera, tendo dúvidas, basta perguntar na aula ao vivo. Próxima aula. Beijos do tio. Desligar aqui. Tchau.